A gente teve 1 milhão de eventos de novos jogos nos últimos meses e eu reuni nesse vídeo alguns lançamentos que valem a pena dar uma olhada. Oi, eu sou o Hugo, e resolveram fazer trocentos eventos e anúncios tudo meio que próximo um do outro. E numa dessa é facinho deixar algum jogo bom escapar. Foram horas de evento e eu separei aqui todos os games que mais me chamaram a atenção. Aí fica uma lista de indicação pra gente lembrar de jogar alguns agora e colocar na lista de desejos outros. Bora lá! Grounded 2 é o sucessor direto do primeiro game, e vai trazer agora novos personagens encolhidos, só que dessa vez no parque, um ambiente 3 vezes maior do que o primeiro game. Então de cara a gente já sabe que o mapa dele é 3 vezes maior do que o primeiro jogo. E se por acaso você nunca jogou Grounded, esse é um dos melhores games nesse estilo. E ele ter continuação é só felicidade, e ele chega direto no Game Pass em Early Access. The Outer já lançou e é um dos games que eu mais tô curtindo jogar. Aqui sobrevivemos a um acidente, mas estamos completamente sozinhos em outro planeta. E para conseguir sair vivo, vamos ter que replicar nós mesmos. Que é praticamente clonar a gente, mas de uma forma toda única, que faz com que o clone já nasça adulto e com toda uma história de vida própria. É absurdamente perfeito, ele já foi lançado e também tá no Game Pass. Just look at us. That can be pretty violent. You é o tipo de jogo de terror que parece até inacreditável vendo nos trailers. A movimentação dos inimigos, as partes dos membros explodindo, todo esse ambiente parece um jogo de terror praticamente perfeito. Tá grotesco, tá visceral, tá muito interessante. Rematch é o primeiro game de futebol online onde cada um realmente é um jogador no campo. E tu pode entrar em partidas contra 3 ou 5 jogadores de cada lado. É basicamente um Rocket League, só que dessa vez fizeram um jogo de futebol sem carros. Mesmo pra quem não curte o FIFA da vida, esse jogo é bem interessante e ele também tá no Game Pass. Marvel Tekken Fighting Souls é o novo game de luta da Marvel. Vamos ter luta de times com 4 personagens para cada, ou seja, um 4 vs 4. E os criadores dele são os mesmos que fizeram Dragon Ball FighterZ. Simplesmente o meu jogo favorito de luta até o momento. Então podemos esperar algo bem frenético nesse novo joguinho. Vamos ter um jogo de luta da série Invencível. O game vai ter uma estrutura de 3 vs 3, bem similar a um Dragon Ball FighterZ da vida, por exemplo, onde podemos intercalar entre os personagens do nosso time. O game parece que está extremamente frenético e sangrento. Let's do this. Um novo jogo Souls-like dos mesmos criadores de Pokémon está sendo criado. O game se passa em um Japão pós-apocalíptico e seremos Emma, acompanhado do seu fiel companheiro Doguinho. Curti muito toda essa estética do game e provavelmente a gente vai ter um jogão aqui. Emma, omae koso ga. Imagina se Stardew Valley fosse de terror. Neverray é mais ou menos isso. O game mistura terror com gerenciamento e RPG de ação, e ainda com essa arte toda em pixel gostosa. E o mais interessante, ele é um jogo feito por brasileiros. Vale muito ficar de olho nesse daqui quando ele lançar.
dos games que mais me chamou a atenção com pouco gameplay que mostraram foi End of Abyss, um jogo de terror isométrico com esse visual todo único. O game é feito por um novo estúdio com alguns dos mesmos criadores de Little Nightmares. Me pareceu muito interessante. Don't you have a name or something? Pragmata é uma nova IP da Capcom e parece que tá trazendo algo bem diferente do que temos. O combate aqui vai ser uma mistura de puzzle com game de ação. O visual dele tá muito show e faz tempo que a Capcom não lança algo tão inteiramente novo assim. E ele chega todo legendado e dublado pra PTBR pra gente. Initiating hack. Whisper Mountain Outbreak é um novo jogo cooperativo que mistura zumbis e escape room. Vamos ter que enfrentar hordas, resolver puzzles e se ajudar para conseguir sobreviver. E ele me fez lembrar de como que eu queria um novo Resident Evil Outbreak existindo nos tempos atuais. A sequência de Mortal Shell está sendo forjada e Mortal Shell 2 é aquele Souls-like que vale muito a pena ficar de olho. Eles prometem ter um combate mais dinâmico e implacável nessa sequência, e um sistema de armas mais complexo com ainda mais corpos para possuir. Se você não jogou o primeiro, ele já foi dado na Epic Games e vale muito a pena jogar. É um dos Souls-like que eu mais gostei. You may think you know how the game is played. Game of Thrones, A Guerra de Westeros, é o jogo RTS de GOT, no estilão de um Age of Empires, Warcraft 3 e por aí vai. Eu curto muito um RTS e agora vamos poder tacar uns Dracarys na fuça dos amiguinhos também. They tried to change me into one of them. The Blood of a Dawnwalker é um RPG de ação de mundo aberto com temática de vampiro, e tem o mesmo diretor do jogo The Witcher 3 trabalhando nesse título. Ele vai ter um gameplay em terceira pessoa com um combate de ação, e a promessa é que as nossas ações moldem a narrativa da história. So make some noise for Lego Party! Lego Party é a versão de Mario Party de Lego, o que só esse fato já me convenceu a jogar. Basicamente, ele é um jogo de tabuleiro online com minigames. E é o tipo de jogo perfeito para fazer partidas gostosas com os amiguinhos. E vai dar para jogar tanto online como local também. Finalmente estão criando mais jogos desse tipo. All that and more in Lego Party! That is why we must end you. Right here and now. Um novo roguelike com visual absurdamente totoso é Toa and the Guardians of the Secret Tree. Ele é um roguelike de ação isométrico que traz toda uma história de fantasia e reino por trás. E tudo muito bem desenhado. Savor each moment! Now, get ready. Um novo jogo de monstrinhos está sendo criado. Animo é um tipo de RPG de ação no estilão de um Monsters Tamer, com mundo aberto e cheio de criaturinha fofa. E parece que tá muito show, dá pra controlar tanto o treinador como também todas as criaturinhas. Aquele negócio, se Pokémon só presta pra processar todo mundo ao invés de criar coisa nova, é bom que a gente tem quem cria. Our ultimate mission is to uncover the causality between these anomalies. Fazia 80 anos que eu não ouvia falar dessa franquia, mas sim, um novo jogo de Digimon tá chegando. Digimon Story Time Stranger é o mais novo RPG por turnos da série, trazendo a maior quantidade de Digimon jogáveis de toda a história da franquia. Eu, sinceramente, não sei se ainda existem muitos fãs dessa série, já que, comparado, por exemplo, a Pokémon, ela é praticamente abandonada, mas é interessante ver um novo jogo do tipo. Eu lembro que o Digimon Rumble Arena no PS2 me fez muito feliz. Saudades. The human world will most certainly be affected. Stop it! That egg is very important!
Grave Seasons é um game pixel art de fazendinha onde do nada vários moradores da cidade são assassinados. Então temos um serial killer à solta. Basicamente é um simulador de fazendinha mixado a um game investigativo, bem atípico, bem único. I see them. Se tu curte game multiplayer de colaboração, Big Walk é um game onde você vai precisar de comunicação constante com seus amiguinhos para conseguir passar pelos puzzles. Eu curto muito games nesse tipo. Repo, por exemplo, é um game que eu adorei e é um jogo de colaboração onde a comunicação é essencial. E esse novo aqui parece perfeito também. Constance é o novo Metroidvania desenhado à mão, com uma temática toda baseada em arte, pintura e tinta. Então sua arma é um pincel e todos os seus poderes têm correlação com esse universo. Parece um daqueles games bem criativos. Here is my answer. Nioh 3 está em produção e lança já no próximo ano. Ele vai trazer um novo Souls-like com transformação instantânea durante o combate. E se você pega os jogos do grupo direitinho, tu tem o Nioh 1 na Epic Games. Little Nemo and the Guardians of Slumberland é um jogo de Metroidvania absurdamente fofo e totalmente animado à mão. O game se passa meio que no mundo dos sonhos e se você perder, tu acorda. Parece muito bonitinho. Monsters Are Coming Rock and Roll é um novo game no estilão de um Vampire Survivors. Aqui temos um castelo que se move enquanto trocentos monstros aparecem de todos os locais. Então a nossa arma é a evolução do nosso próprio castelo, colocando novas torres e upgrades que melhorem ele. É um conceito bem interessante. Out of Words é aquele tipo de jogo feito para jogar em duas pessoas, onde as suas ações em sincronia fazem parte do gameplay. Me lembrou bem o estilão de It Takes Two da vida. Don't you see? We can't. Come on, follow me. Outro jogo para jogar em cooperativo com puzzles é Lego Voyagers. Aqui os puzzles são todos montados em forma de Lego e a gente vai ter que encaixar as peças e trabalhar com elas para conseguir ganhar. Gosto muito de jogos cooperativos assim que são idealizados para jogar inteirinhos com duas pessoas. Death Hall promete ser um jogo de Souls-like de cartas. Ele vai misturar a criação de decks com gameplay tático e bem desafiador. The Ramwood Hotel. E o Resident Evil 9 Wrecking foi uma das melhores surpresas que a gente teve. Ele promete ter uma gameplay com muito terror e possível de ser jogado tanto em primeira como em terceira pessoa, como já aconteceu no Resident Evil 8. E é isso por hoje. Tem grupos do canal na descrição que eu sempre aviso quando tem algo bacana acontecendo. Já deixa o seu like e se inscreve se for novo por aqui. Obrigado por assistir. Eu espero que tenha sido útil e até mais.